E aí, meu irmão, estamos aqui mais uma vez no nosso Start, na nossa próxima aula. E a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre eu fui salvo do quê? Eu fui salvo do quê? Nós vamos abordar alguns temas básicos para que nós possamos entender do que nós fomos salvos e até mesmo da maneira que nós temos sido salvos diariamente. Amém? Vamos começar com uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por esse momento, por milhares de pessoas ou centenas de pessoas que possam ver esse vídeo. O nosso intuito aqui, Senhor, não é levar conhecimento humano. Nós queremos, ó Deus, nos aprofundar na Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade e que toda a nossa vida seja baseada somente em cima da Sua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá? Vamos iniciar o nosso entendimento primeiro, lá no Jardim do Éden. Temos que voltar no Jardim do Éden para entender um pouco essa história do que nós estamos sendo salvos. Lá no Jardim do Éden aconteceu, o primeiro pecado, a primeira desobediência a Deus. Deus tinha colocado Adão e Eva em um jardim, e esse jardim ficava no Éden. E naquele jardim existia vários frutos, várias árvores, e Deus tinha deixado claro que eles poderiam comer de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos o que aconteceu, houve uma desobediência, houve o engano da serpente e tudo mais. E o pecado entrou na humanidade. E aí com isso, nós hoje precisamos ser salvos, precisamos ser resgatados, porque originalmente nós fomos originados de Adão e Eva. Nós entramos e viemos em vida através de um outro ser humano. E todos os outros seres humanos antes de nós vieram de Adão e Eva. Eles são os primeiros de tudo. Então nós temos como herança o pecado geracional. E é necessário que todo aquele que nasce, ele precisa ser purificado não só dos próprios pecados, mas também do pecado que vem originalmente assim todos os seres humanos. Diz a palavra que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e somente a glória de Deus pode nos salvar. Então nós vamos primeiro falar sobre o Éden. O Éden significa o quê? Éden significa prazer. A palavra Éden tem um significado original de prazer. É um local próximo ao Iraque. Estudos feitos, existe uma proximidade da onde provavelmente foi esse jardim que Deus instituiu, e lá no Iraque. E lá era um local de desfrute, desfrutava de um perfeito relacionamento com Deus. Essa é a perfeita vontade de Deus, que nós tenhamos em Deus um relacionamento sadio com Deus. Esse é o primeiro desejo de Deus para a nossa vida, que a gente tenha um relacionamento sadio com Ele. E lá em Gênesis 3:8, nós vamos meditar rapidamente aqui o que está escrito lá. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Por causa do pecado, eles esqueceram do relacionamento que tinham com Deus e sentiram vergonha do pecado. Todo pecado, todo erro traz vergonha para cima da pessoa. Era um local de desfrute, e que o mundo, naquela época, ele era livre de doenças e defeitos. Todos esses problemas entraram no mundo através do pecado. Vamos lá em Romanos 5:12 para a gente entender essa realidade. Diz assim: portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a realidade.
A morte entrou através do erro de um homem e esse erro alcançou toda a humanidade, todos. Por isso a necessidade de Jesus ter nascido através de uma semente diretamente de Deus, diretamente do próprio Espírito de Deus no ventre de Maria. Então essa foi a entrada do pecado, né? Lá em Gênesis 3:6. O pecado entrou lá, vamos lá rapidinho, Gênesis capítulo 3, versículo 6. E é muito importante nós introduzirmos muita palavra de Deus no Start, por quê? Porque tudo na nossa vida não precisa e não pode ser baseado naquilo que nós acreditamos ou achamos que é. Nós temos que sempre olhar para a palavra de Deus e falar o que o Senhor diz em relação àquele assunto, para que nós possamos tomar posição, para que nós possamos ter direcionamento. E diz assim em Gênesis 3, capítulo 6, diz assim: quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido que estava com ela e ele o comeu. Esse foi o momento da desobediência, e uma desobediência em concordância, né? Dentro, né, do relacionamento que tinha, dentro do casamento ali que já existia entre Adão e Eva. Pecado em hebraico, a palavra hebraico original, significa errar o alvo, errar o alvo. Esse é o significado de pecado, né? Alguns até colocam na época dos grandes guerreiros, onde que se usava arco e flecha, quando olhava-se a presa e pegava o arco e a flecha e tentava acertar aquele animal ali que estava sendo caçado, vamos dizer assim, ou até mesmo em guerras, né, o próprio inimigo, quando ele errava o alvo, ele falava essa palavra, né, que na tradução seria pecado, né? Então, pecado em hebraico significa errar o alvo. E a entrada do pecado por não ouvir a Deus e ouvir o inimigo. Aqui em capítulo 3 de Gênesis, a gente vê a queda do homem, a gente entende ali no engano que a serpente colocou. Deus tinha falado algo, declarado que de todas as árvores poderia, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus deu uma ordem, Deus deu um direcionamento, Deus deu um fundamento. O que aconteceu? Chegou a serpente e semeou e falou e colocou na mente de Eva um engano. E aí, diante daquilo que a serpente falou e diante daquilo que Deus tinha falado, ela deu ouvido ao que a serpente falou. Então, é um risco muito grande. Nós, constantemente temos ouvido a palavra e às vezes nós damos mais crédito àquilo que a gente ouve na TV, ou que a gente ouve na internet, ou que a gente ouve de um amigo que nem lê a palavra, nem busca a vontade de Deus. Então é muito perigoso saber quais são as nossas fontes que jogam para nós a vida que nós temos. Então nós temos que ter esse entendimento claro, onde nós estamos nos alimentando, onde nós estamos buscando, quais são as fontes de conhecimento para a nossa vida. Eva e Adão, no caso Eva, que teve esse engano ali com a serpente, ela ouviu da serpente e deu mais crédito à voz, no caso do engano, no caso de Satanás. E esse é um grande problema da humanidade. E diante disso nasce o pecado. O pecado nasceu trazendo morte para a humanidade. Então, o primeiro princípio que Deus estabeleceu ali para os dois já era quebrado, já estava sendo quebrado, E a gente lembra da obediência, Diante de tantas situações lá no Velho Testamento, em Êxodo e tudo mais, existia várias cerimônias religiosas para que o povo judeu, no caso o povo hebreu da época, cumprisse. Só que um dia Deus falou, até mesmo através de Moisés, que é melhor
obedecer do que sacrificar. Eram muitos sacrifícios, muitos animais sendo abatidos para que se pagasse o pecado, mas enquanto isso Deus falou assim: eu quero que vocês me obedeçam. Esse é o desejo do Senhor para a nossa vida, que a gente seja mais fácil em obedecer aquele direcionamento que Ele tem para nós, né? E a gente olhando para o pecado e tudo que Eva e também Adão viveram naquele momento, foi a questão da cobiça. A cobiça é um grande mal do homem, principalmente até, eu não sei como comparar se naquela época a cobiça era tão grande como é hoje, mas a questão, por exemplo, da internet. A internet leva para as pessoas de uma forma tão fácil como que a vida de um popstar está sendo, aonde que ele está indo, onde que ele está jantando, os lugares que ele tem viajado. Tudo isso faz com que as pessoas comecem a cobiçar a vida do outro de uma maneira tão assim, sem propósito nenhum, sem valor algum. E aí é justamente isso, o engano vem na vida da pessoa e faz com que a pessoa olhe para o erro e a deseje. Lá em Gênesis 3 a gente vê, né, que a palavra colocada lá, né, no caso Eva, ela viu que o fruto era desejável aos olhos. Normalmente quando nós gostamos de algo, vamos falar aqui de chocolate, é porque a gente lembra que o gosto é bom. Quando a gente olha para o chocolate, normalmente olhar para o chocolate não dá muita satisfação. Mas no caso de Eva, ela sentiu satisfação, desejável aos olhos. Desejável aos olhos. Então o engano foi muito grande ali. E ela deveria ter resistido a esse engano, dando mais importância ao que Deus tinha falado do que o que a serpente estava falando para ela. Então o fruto, qual foi o fruto do conhecimento do bem e do mal? Quando ela desejou comer aquele fruto e nasceu o pecado, ela na verdade deu, né, nascimento ao que a gente hoje chama de independência de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal faz com que nós sejamos altruístas, que nós vivamos a nossa vida da maneira como a gente acha que tem que ser. Não, eu acho que não é assim. A palavra de Deus está falando assim, mas eu acho que a palavra já está passada, ela é antiga, ela é mais de 2000 anos atrás, ela está velha, ela precisa ser atualizada. E aí a pessoa faz o quê? Ela olha para aquilo que é fundamento de Deus e desconsidera. E começa a olhar os próprios pensamentos como mais importantes e mais atualizados do que a própria palavra de Deus. Então, quando aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi comido, gerou, na verdade, um novo fruto, que é justamente a independência de Deus. E o maior problema de qualquer pessoa, de qualquer filho, de qualquer cristão, é ser independente de Deus. E como que a pessoa vive independente de Deus? Vive a vida, né? Deixa a vida me levar. E vida que leva eu. A gente não ora para tomar uma decisão. A gente não entra em conselho com as pessoas, porque a palavra nos ensina a ter conselhos e bons conselheiros. A palavra tem várias diretrizes para toda a nossa vida, para todas as nossas áreas, em todos os momentos, em todas as idades, tudo, está tudo lá. Nós precisamos apenas meditar e cumprir, meditar e cumprir, né? Lembrando daquele que é aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre. Esse é um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Então nós temos que ser prudentes, ouvir a voz de Deus e cumprir. É o reflexo. Mas a independência de Deus é justamente isso. O homem tem procurado, às vezes, ser independente de Deus. E aí as coisas começam a dar tudo errado. E aí depois que começa a dar tudo errado, o que acontece? Volta o cão arrependido, com o rabinho entre as pernas, as orelhas abaixadas, pedindo ajuda, pedindo socorro, clamando a Deus. E o Senhor pelejando, querendo que nós convertamos, a gente possa converter os nossos caminhos, os nossos maus caminhos, endireitar as nossas veredas. É isso que a palavra fala para nós. Então,
essa independência de Deus nasceu justamente nisso, comer um fruto de uma árvore que chamava conhecimento do bem e do mal. Porque se eu sei o que faz bem, o que é mal, eu não preciso de Deus, eu já sei tudo, entendeu? Eu já comi esse fruto, então eu já sei de tudo. E na verdade não. O Senhor falou assim, vocês não precisam dessa árvore. Por quê? Porque vocês têm a mim. Vocês têm a mim, o próprio Deus. E quando Eva foi lá e comeu desse fruto e deu também a Adão, ele falou assim, Deus, mas também não é tão assim. A gente também não precisa tanto assim. E aí iniciou o processo de independência de Deus. E esse é o grande mal da humanidade, das pessoas. Quantas pessoas estão nas igrejas, dentro das igrejas, ouvindo a palavra de Deus, mas vivendo de forma independente. Independente. Não buscam a vontade de Deus, não ouvem a instrução de Deus, vivem independente. E desejar ser como Deus. Desejar ser como Deus. Naquela conversa ali da serpente, ela colocou uma situação muito clara ali para Eva, que está lá em Gênesis, né? Gênesis 1:26. Na verdade, Gênesis 1:26 fala na verdade do que nós somos, né? Gênesis 1:26 fala assim, então Deus disse, olha, Deus dizendo, façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha, nós já somos semelhantes a Deus. E a serpente enganou Eva, falou assim, porque se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Nós já éramos semelhantes, o próprio Deus nos fez assim. Olha o engano bobo que a serpente fez com que Eva caísse. Então, Deus já nos fez a imagem e semelhança dele. E ela acabou caindo neste engano, né, de desejar ser como Deus. Outro ponto muito crucial em relação ao pecado é a incredulidade. Não creu na palavra de Deus. Não deu crédito na palavra de Deus. Mas deu crédito de uma cobra, uma serpente, que do nada apareceu, do nada ele começou a conversar, uma conversinha mansa, suave. Quantas pessoas caem no mesmo conto? As pessoas até brincam, né? O conto do vigário cai no mesmo conto e não deveria cair nesse conto, nesse engano. Nós temos que dar mais crédito ao que Deus fala. Esse é o nosso foco. A palavra de Deus, né? Deu incredulidade na palavra de Deus. Vamos lá em Gênesis 2, 16 e 17. Diz assim, cadê o 16? E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Nasceu-se o pecado, entrou-se a morte. Nasceu o pecado, entrou a morte. Deus disse, acontece. Ele é fiel e tudo que ele fala acontece. Ele tinha avisado desse processo, mas não deu crédito à palavra de Deus. Enquanto a palavra da serpente, em Gênesis 3, versículo 4 e 5, a serpente disse à mulher, certamente não morrerão. Então Deus é mentiroso? Então Deus é mentiroso. Olha o que a serpente falou. Porque Eva falou, não, mas Deus falou que a gente vai morrer, a gente comer. Eu falei, não, certamente não morrerão. Olha o 5. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Nós já éramos a imagem e semelhança dele. Olha, forte, né? Mas foi o erro. Eu vou te dizer, quantas vezes ainda hoje, mesmo já sabendo de toda a história de Adão, mesmo sabendo de toda a história de Eva, do pecado, da queda, ainda nós cometemos, não coisas parecidas, mas talvez similares.
dando descrédito, não ouvindo totalmente o que Deus tem dito e dando crédito a que qualquer outra pessoa que tenha aparecido na nossa vida falado. Então é muito importante focarmos na palavra de Deus apenas. Muitas pessoas leem livros, né? E os livros precisam ser sempre baseados em cima da Bíblia. E livros é algum conhecimento a mais, faz parte, né, do nosso amadurecimento. Mas a palavra de Deus é foco total, que a nossa vida toda esteja baseada em toda a palavra do Senhor. Então nós temos 3 pilares dessa queda, né, da entrada desse pecado. O primeiro é a incredulidade. A segunda, cobiçar. A terceira, o orgulho. Então a humanidade descendente de Abraão passou a ter uma natureza pecaminosa. Está lá em Romanos 5, do 12 ao 14. Vamos lá rapidinho. Romanos, capítulo 5, do 12 ao 14. 4, 5, 12 ao 14. Diz assim, ó: portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, por causa do erro inicial lá, né, na queda lá no jardim, querendo ou não, é uma herança que vem acima de todas as pessoas. Então, promessa não basta, é necessário contrato. Essa afirmação aqui de promessas que não bastam, é necessário um contrato, é o que a gente hoje vive, né? Hoje a gente vive uma situação assim, que no nosso mundo atual, a nossa própria palavra já não basta, mas é necessário algo mais formalizado, para você ver o tanto que a palavra já se perdeu o valor, né? As portas não bastam, é necessário trancas e alarmes. Olha como que é a nossa vida hoje. Tudo isso consequências do pecado. O mundo é assim. A lei e a ordem não bastam. Não bastam. É necessário, por exemplo, a polícia. O pecado é tão nocivo, faz tão mal para a humanidade, e sempre fez, né, desde esse início no jardim até hoje, que tudo hoje que acontece no mundo de segurança é porque o pecado está descontrolado. Por que você aí, meu irmão, instala câmeras na sua casa para fazer segurança? Por causa do pecado. Porque o ladrão comete roubos, furtos, isso é pecado. Então o pecado abundou no mundo. Só que aonde abundou o pecado, também superabundou a graça. Independente do que a pessoa fez, se ela creu em Cristo, a graça de Deus alcança essa vida e transforma tudo. Amém? Vamos falar agora da consequência do pecado. A consequência do pecado trouxe problemas sérios, né, para nós. E o primeiro problema sério é a depravação. Depravação. O que seria isso? A nossa capacidade mental, moral, social, a nossa capacidade criativa e até espiritual estão distorcidas. O pecado nos depravou a ponto de que hoje nós não somos mais tão estabilizados em todas as nossas áreas. O mundo é depravado. Então é uma consequência do pecado. A própria imagem de Deus foi distorcida. Você conversa com as pessoas nas ruas, cada um acha um Deus. Ah, o meu Deus é assim. O meu Deus é dessa cor, o meu Deus é desse tamanho, o meu Deus é dessa forma. As pessoas estão depravadas, né? E a Bíblia explica isso, né? Quanto mais pecado entrou, pior foi e pior tem sido para a humanidade.
outro ponto muito sério, né, da entrada do pecado no mundo é o enfraquecimento da nossa consciência. Consciência. Todos nós temos consciência. Glória a Deus por isso. Temos consciência. Querendo ou não, nós já sabemos o que é certo e errado. Nós já sabemos. Não precisa ninguém nos instruir para isso. Mas a nossa consciência foi sendo enfraquecida por causa do pecado e como que o mundo vive, distorcendo tudo, né? Ela está hoje equivocada e a nossa consciência está adormecida. Ela não está plena. E só em contato com Deus, em oração, em buscar o Espírito Santo, buscar a vontade de Deus, meditar na palavra, que a nossa consciência vai voltando a estar equilibrada. Olha a importância da leitura da palavra, a importância da nossa oração. Então, o enfraquecimento da consciência também aconteceu muito forte. O nosso eu, o nosso ser, interior, dividido, em frangalhos. O corpo quer ir para a direita, a alma quer ir para a esquerda e por aí vai. Né? Isso é uma outra realidade dentro de vidas, de pessoas. Né? Não são todos, mas uma boa parte das pessoas sofrem com isso. Né? Nós somos uma parte o quê? Nós somos uma parte da criação e também nós fazemos parte da queda. Nós somos, eu vou falar, filhos de Adão. Nós somos filhos de Eva. Nós somos, então fazemos parte dessa queda. Né? E aí dentro de nós temos conflitos. Dentro de nós temos esses conflitos internos, né? Quem que nós somos, o que nós não somos, de onde nós viemos, né? A gente para falar nesse sentido, a pessoa fica em frangalhos, né? Porque aí a gente começa a se questionar, por que eu estou vivo? Por que eu vim para esse mundo? Né? E por aí vai. E aí é só em Deus que as coisas voltam a fazer sentido, somente em Deus. Até para a própria ciência, que tem várias teses de como as coisas foram criadas, não tem lógica algum e propósito algum. Para a ciência é tudo um acaso. Tudo um acaso. Então, nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Jesus, para que a nossa vida encontre o caminho, a verdade, a vida, e o nosso eu dividido volte a ter um elo só, né? Ser um só. Questão da sociedade, a sociedade imperfeita, né? Lutamos contra um sistema que nos força a seguir o efeito da multidão. Não sei se vocês já viram lá aquela série do The Chosen. Lá tem os peixinhos, né? Todos eles indo para uma direção, mas tem um peixinho lá indo contra todo aquele cardume. Né? O que isso significa? Porque nós que cremos em Cristo e começamos a viver a vida de Cristo, nós nos sentimos assim, indo contra todos. E é uma realidade. Porque, na verdade, o mundo vai contra o princípio que Deus estabeleceu, enquanto nós, buscando o princípio de Deus, estamos contra o destino de todo mundo. Essa é a realidade. Então, existe uma sociedade totalmente imperfeita, porque, na verdade, eles estão mal direcionados. Eles estão indo para o caminho errado, para o lado errado. Por isso que existe a palavra imperfeito para eles. E também a morte, né? Consequência direta. Por fim, a morte. O pecado trouxe toda essa desestabilização no humano e aí no fim ainda traz a morte, né? Uma consequência direta, uma morte física gradual, a pessoa vai morrendo aos poucos, e a morte espiritual que ela é instantânea, ela é imediata. Quando a pessoa comete um erro, ela é desligada de Deus. Por isso é necessário arrependimento, é necessário confessar pecados, é necessário pedir perdão, é necessário se humilhar para que o sangue de Cristo possa lavar a nossa vida e nos restaurar e nos reconectar. Nós não podemos errar e continuar errando. Isso vai distanciando cada vez mais a nossa vida do Senhor e vai fazendo com que nós vamos ficando cada vez mais endurecidos, com a nossa mente endurecida, nosso coração, nosso sentimento. E aí esse retorno é muito mais difícil. Em alguns casos, quase
irreversíveis. Nós vamos parando aqui, né, que já deu 30 minutos, mas que vamos dar uma sequência aqui da nossa aula do que eu fui salvo. Então nós já falamos do pecado e nós vamos agora dar nas próximas aulas sequência para a gente entender do que nós fomos salvos. Amém? Deus te abençoe.